bem, queridos irmãos? Pai seja com todos. Mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui para sermos alimentados pela ação e poderosa palavra de Deus. Como nós já temos o tema, o batismo do Espírito Santo, e quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando o trabalho do Senhor Jesus hoje. Pela graça de Deus, estamos aqui no estúdio número 1, inaugurando, e quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa paz habite em nossos corações, não seja mais eternamente. Vamos ao texto bíblico da palavra de Deus, aqui no livro de Joel, capítulo 2, e o versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Amém? Louvado seja Deus. E aqui nós temos a promessa da palavra de Deus com respeito às duas chuvas, a temporã e a seródica, mas principalmente a chuva seródia, que é a que nós estamos aguardando, porque a temporã, na verdade, ela cai constantemente, tem caído ao longo dos tempos sobre os filhos de Deus, todos aqueles que se consagram ao trabalho do Senhor. A palavra de Deus nos diz claramente que Deus ele envia constantemente a todos os servos e servas de Deus que estão se consagrando todos os dias, que se levantam com o intuito de honrar a Deus. Deus envia a porção do seu Espírito a todos aqueles que se rendem inteiramente ao Senhor Jesus. Então nós temos outro texto aqui, no versículo 28 e 29 do mesmo capítulo, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Louvado seja Deus. E aqui nós temos mais uma promessa do Espírito Santo, O batismo do Espírito Santo é algo que muitos almejam alcançar, mas, como nós sabemos, na palavra de Deus, todas as promessas elas são condicionais. Primeiramente, nós precisamos cumprir as condições estabelecidas na palavra de Deus, e aí, só aí que Deus pode cumprir fielmente a sua promessa. Quero ler outro texto aqui na palavra de Deus, no livro de Atos. Lá é que está registrado também a promessa de Jesus Cristo para os seus discípulos. Naqueles dias, o Senhor Jesus tinha feito grande sacrifício pela humanidade. Entretanto, ainda ele estava fazendo a promessa do Espírito Santo para os seus apóstolos que estavam ali naqueles dias. Então, o capítulo 1 e o versículo 5 diz assim: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Então vemos aqui mais uma vez Jesus reforçando a promessa do Espírito Santo à sua igreja. Os discípulos estavam ali recebendo as últimas instruções do grande mestre Jesus, e ele mais uma vez fez a promessa e garantiu que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então nós iremos meditar aqui na palavra de Deus no livro Atos dos Apóstolos. Está escrito o seguinte, com referência, com respeito à grande promessa do Espírito Santo: A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Então aqui vemos que a promessa é para todos, sem exceção, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. A promessa é garantida
para essas pessoas, para os seus servos de todos os tempos. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e de sua graça salvadora. Então vemos aqui que a palavra de Deus, quanto mais intimamente nós, os crentes, andar com Deus segundo a sua vontade, mais e mais nós teremos a vontade de testemunhar do amor do Redentor e da sua graça redentora. Então diz mais aqui a palavra de Deus, sobre a operação do Espírito Santo, mesmo os mais fracos, pelo exercitar fé em Deus, aprendiam a melhorar as faculdades conseguidas e a se tornarem santificados, refinados e enaltecidos. Então aquelas pessoas, por mais fracas que fossem, elas, no exercitar a fé na palavra de Deus, elas, sob a influência do Espírito Santo, elas conseguiam melhorar suas faculdades, elas conseguiam ter uma refinação, um caráter modelado segundo a palavra de Deus. Lendo mais um pouco a palavra de Deus, não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Então não é por qualquer restrição da parte de Deus que as promessas da sua graça redentora, da sua graça, melhor dizendo, deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Não é porque Deus não quer conceder o seu Espírito, a sua bênção a todos nós, mas é os servos de Deus, os homens que ainda não estão andando segundo as qualidades que Deus exige em sua palavra. Ou seja, quando nós estiver andando, cumprindo fielmente a palavra de Deus, segundo os requisitos que está escrito, deixando todo o egoísmo, toda a cobiça, todo o pensamento de supremacia, enfim, tudo que atrapalha a descida do Espírito Santo, o Senhor Jesus, certamente Ele vai enviar essa promessa, como está escrito na palavra de Deus, que é a chuva serôdia. Continuando mais a leitura da palavra de Deus, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Olha aqui, então vemos aqui que é mais uma afirmação da palavra de Deus com relação à nossa deficiência, à nossa grande necessidade. Então se nós estivermos dispostos a andar segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos do Senhor, certamente Deus vai cumprir a sua promessa para conosco. Continuando a leitura, quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder. Então tem muitos assuntos de menor importância que muitas das vezes a igreja deixa de falar aquilo que é mais essencial, que é mais necessário para o tempo presente, e aí fica falando assuntos de menor importância, como ele está dizendo, toma o lugar da supremacia do assunto de mais importante para o nosso tempo, para nossas necessidades. Uma vez que esse é o meio pelo qual havemos de receber poder, porque não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito Santo. Então aqui vem uma pergunta: se esse é o meio pelo qual nós devemos receber poder, por que nós não falamos? Por que nós não oramos? Por que nós não pedimos? Por que nós não sentimos fome e sede da palavra de Deus, como está escrito aqui a respeito do Espírito Santo? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a seus filhos dar o bem materiais a seus filhos, segundo a palavra do Senhor. O Espírito Santo, o Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. O Espírito está constantemente
buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as mentes convictas às preciosidades das Escrituras. Então veja só que o Espírito Santo ele está constantemente, continuamente atraindo as pessoas e dando sensibilidade para que elas possam perceber a importância da leitura da palavra de Deus, não somente da leitura, mas que ela possa ser colocada em prática nas nossas vidas. Havendo operado a convicção do pecado e apresentado perante a mente a norma da justiça, o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche o Espírito com desejo de santidade. Ele os guiará em toda a verdade, declarou o Senhor Jesus. Então isso, somente o Espírito Santo ele pode tirar as afeições, as inclinações da natureza humana, das coisas terrenas, e encher nossa mente das coisas celestiais, de pensamentos bons, de boas atitudes, e finalmente os dons que realmente toda a igreja precisa. Diz mais aqui a palavra de Deus: por seu poder, o caminho da vida se tornará tão claro que ninguém o errará. Desde o princípio, Deus tem operado por seu Espírito Santo, mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito, em benefício da humanidade caída. A igreja no deserto, no tempo de Moisés, também deu seu bom Espírito para os ensinar. E no dia dos apóstolos, ele atuou poderosamente por sua igreja através do Espírito Santo. O mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Caleb e a Josué deu fé e coragem e eficiência à obra da igreja apostólica, tem sustentado os fiéis filhos de Deus nos sucessivos séculos. Então, de geração em geração, cada geração Deus tem sustentado seus filhos pelo poder do Espírito Santo, tem enviado para converter, para convencer e para guiar na verdade e justiça, conforme nós lemos. Foi mediante o poder do Espírito Santo que na Idade Escura os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para a reforma. Foi mesmo o poder que deu êxito aos esforços de nobres homens e mulheres que abriram o caminho para o estabelecimento das modernas missões e para a tradução da Bíblia para línguas e dialetos de todas as nações e povos. Então, o Espírito Santo é que foi o agente principal que atuou naquelas pessoas para que pudessem fazer a tradução, enfim, todo o trabalho que ao longo dos tempos tem sido feito. E ainda hoje, tempo presente, Deus está usando sua igreja para tornar conhecido o seu propósito na terra. Hoje, os arautos da cruz vão de cidade em cidade e de lugar em lugar, preparando o caminho para o advento de Cristo. A norma da lei de Deus está sendo exaltada, louvado seja Deus. O Espírito do Onipotente está movendo o coração dos homens, e os que respondem à sua influência tornam-se testemunhas de Deus e de sua verdade. Em muitos lugares podem ser vistos homens e mulheres consagrados, comunicando a luz que iluminou o caminho da salvação mediante Cristo Jesus. E enquanto deixam sua luz brilhar, como fizeram os que foram batizados com o Espírito no dia de Pentecostes, recebem mais e mais do poder do Espírito. Assim é a terra iluminada com a glória de Deus. Por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão esperando indolente por alguma ocasião especial de refrigério, pela qual suas habilidades para iluminar outros sejam grandemente aumentadas. Então, é importante nós fazer aqui um breve comentário, que a palavra de Deus, nós temos que aproveitar sabiamente o tempo presente, o tempo que Deus ele está concedendo o seu Espírito cada dia. Deus ele tem uma bênção especial para o seu povo.
E muitas pessoas, por incrível que pareça, que está escrito que estão esperando um bem. Essa palavra indolente, na verdade, traduzida, ela é em preguiça, né? Com preguiça. Em vez de cumprir seus deveres, aquilo que Deus capacitou a todos para fazer, estão esperando com preguiça uma ocasião especial pela qual suas atividades sejam aumentadas. Tais pessoas, infelizmente, serão decepcionadas, segundo a palavra de Deus. Diz aqui, eles negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que a sua luz se apague, enquanto esperam um tempo em que, sem nenhum esforço de sua parte, sejam feitos os recipientes de bênçãos especiais pelas quais sejam transformados e tornados aptos para o serviço. É certo que, no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. Então, aquelas pessoas que estão acomodadas, que estão sem cumprir fielmente o seu dever, esperando por uma ocasião especial, como diz aqui a palavra do Senhor, tais pessoas serão decepcionadas naquele dia. Então, que isso nos chama a atenção para que nós sejamos todos cumpridores da palavra, que nós sejamos realmente perseverantes na graça de Deus e possamos aproveitar sabiamente a palavra do Senhor. Próximo parágrafo diz assim: sobre a figura das chuvas temporâneas e serôdia que cai nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito no dia dos apóstolos foi o começo da chuva ou temporânea, como nós já lemos, né? Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira Igreja. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia, e é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer suas petições ao Senhor da Seara. Então, vamos fazer um breve comentário novamente, que nós não podemos esquecer jamais as virtudes que Deus tem continuamente dado ao seu povo. Ou seja, a chuva temporânea tem caído frequentemente, constantemente sobre o povo de Deus, principalmente sobre aqueles que se convertem. E a chuva serôdia, ela só será um poder adicional, um poder que, como diz aqui, será dado para aqueles que já têm, que já usam, que já faz uso desta virtude do poder de Deus. Lendo mais um pouco a palavra do Senhor. No tempo da chuva serôdia, em resposta ao Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiro de água. Outra coisa importante, a palavra de Deus diz aqui, falando do tempo, tem um tempo designado para que ela seja concedida. Mas nós não podemos jamais deixar de ter a sensibilidade que todo tempo Deus ele tem habilitado o seu povo pelo poder do Espírito Santo. E uma coisa interessante, que Deus ele faz todas as coisas num tempo determinado, conforme está escrito. E aqui eu quero ler um texto aqui no livro de João, no Evangelho. Jesus ele estava em uma festa do tabernáculo. Nós já sabemos, alguns já sabem muito bem desse texto, mas eu vou ler aqui em nome de Jesus. E no último dia da festa, que é o período que se cumprirá essa promessa, segundo a palavra de Deus, diz assim: no último dia, o grande dia da festa das cabanas,
Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, em uma festa do tabernáculo, ele fez esse convite. E certamente Jesus ele continuou convidando a todos aqueles que têm sede e fome de justiça que possam receber esse poder adicional que é o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, no símbolo da chuva serôdia, né? Então, falando a respeito das 3 grandes festas que Deus instituiu, veja só, que a Páscoa, ela se cumpriu na festa da Páscoa. No dia que foi instituído, Deus cumpriu a Páscoa. Só para nós ver a importância do tempo, como Deus ele age. O Pentecoste se cumpriu exatamente no dia de Pentecoste, como os profetas fizeram a profecia, falando a respeito do cumprimento daquele grande evento. E a festa, a chuva serôdia, como nós sabemos, a festa dos tabernáculos ela não se cumpriu, que é a última que falta se cumprir. Ela se cumprirá nesses dias, durante aqueles 7 dias ali, a promessa é designada aqueles dias. Mas vamos ler mais a palavra de Deus. Mas a menos, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte de todo crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceia. A menos que mantenham suas lâmpadas bem acesas, deixarão de receber a graça adicional em tempos de maior necessidade. Apenas os que estão a receber constantemente, veja só, novos suprimentos de graça, terão o poder proporcional à sua necessidade diária e à sua capacidade de usar esse poder. Em vez de aguardar um tempo futuro, em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, receba uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rende-se inteiramente a Deus, para que os torne vasos próprios para o seu uso. Amém? Então é mais uma confirmação daquilo que nós já falamos, mas eu estou lendo aqui para que os irmãos possam perceber a importância do que está escrito na palavra de Deus. Aproveite cada dia as oportunidades do serviço que encontram ao seu alcance. Diariamente testifiquem em favor do Mestre, onde quer que estejam, seja em alguma humilde esfera de atividade, no lar ou em algum setor de utilidade pública. Ou seja, como disse o apóstolo Paulo, a palavra de Deus precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. Ou seja, todo momento, todo dia que o Senhor nos concede é tempo de nós dar testemunho da sua palavra, do seu amor e da sua verdade. Nós não podemos ficar inativos em tempo algum. Ele sabe que os mensageiros que acha por bem enviar são homens fracos e falíveis, mas a todos os que se dedicam inteiramente ao seu serviço promete auxílio divino, assim diz a palavra de Deus. Seu próprio exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé que leva a uma inteira confiança nele e consagração sem reserva à sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara da terra. Manhã após manhã, ao se ajoelhar os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhe os seus votos de consagração, Ele, Jesus Cristo, lhe concederá a presença do seu Espírito com poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Então, queridos irmãos, vemos aí as palavras do Senhor através do livro, o Atos dos Apóstolos, que foi escrito certamente
pela irmã Ellen White, né? Escreveu por inspiração divina. Então, se nós seguirmos certamente as orientações da palavra de Deus, se nós buscar, como diz a palavra do Senhor, com fé, com oração e com a plena certeza que Deus irá conceder, certamente Deus concederá essa grande bênção a todos aqueles que se rendem inteiramente ao seu trabalho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender a sua palavra e que nos dê força pelo poder do Espírito Santo a continuar servindo o Senhor Jesus. Amém? Agradeço em nome de Jesus.